tudo, larga esse café aí que já tá frio pra caramba. Eu não sei, nunca mexi nisso, mas vou dar uma olhadinha. Fala, sobrinho, fala, sobrinha. Carinhosamente chamando, eu chamo de sobrinhada, né? Para tudo, larga esse café ou esse energético que você já tá tomando aí, que eu sei. O energético deve ter esquentado e o café deve ter esfriado. E vem pra cá, vem entender um pouquinho mais de tecnologia, porque eu sou o tio Guto, o tio de TI. E aí, você vai perguntar, mas tio, você recupera a senha do Insta que foi hackeada? Não, não faço isso. A não ser que você pague um churrasco, pague bem aí um rodízio pra mim, né? Aí pode ser até que eu consiga. Eu não faço milagres. Mas a ideia aqui é que eu consiga colocar a tecnologia em si dentro de um liquidificador, bater tudo, traduzir e trazer para você, sobrinho e sobrinha, da melhor maneira possível, de uma maneira que você consiga entender, ou seu pai consiga entender, ou seu outro tio consiga entender. Essa é a proposta do nosso programa, o programa do Tio de TI. E hoje, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais carreira, mercado, tio, o que eu vou fazer quando eu crescer? Como é que vai ser minha vida? Como é que vai estar o mundo quando eu puder fazer uma faculdade? Quando eu acabar o ensino fundamental? Como é que vai ser tudo isso? Então eu trouxe hoje o pessoal da FATEC Jaú, meus amigos da FATEC Jaú, que aí a FATEC é onde o filho chora e a placa-mãe não vê. Então nesse intuito todo aqui, eu trouxe duas pessoas, dois profissionais maravilhosos e amigos para poder falar com vocês. Eu trouxe o professor Dr. Paulinho Muscariolo, que é o diretor da FATEC já hoje, é o síndico do prédio. Se ele manda prender, manda soltar, se ele mandar desligar a internet lá, todo mundo vai ficar desesperado, mas ele é o cara. E trouxe a professora doutora Aparecida Maria, minha amiga Cida, né, que é a Capitã Marvel da engenharia de software lá. Ela tem um projeto maravilhoso, um projeto muito bacana com meninas em tecnologia, que ela vai contar um pouquinho. E para a gente iniciar esse bate-papo aqui, né? Tá tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas, Paulinho? Tudo bem, sempre na correria, a gente tem que levar a nossa faculdade aí para todos, né? Então é uma tarefa muito difícil. Agradeço o convite também aí para a gente estar participando. É muito legal o seu projeto, parabéns. Obrigado, Paulinho, obrigado. Tamo junto nisso. Surgiu justamente com a ideia de promover um pouco mais e orientar mais, né? A sobrinhada aí sobre para onde que vai com tudo isso, né? Professora Cida. Boa tarde. Oi, Guto. É muito bom estar aqui e eu fico feliz de acompanhar esse seu projeto, porque eu achava assim um desperdício. Todo esse seu potencial para várias coisas, né, não está reunido num lugar, num canal, num projeto. E assim, super legal, super bacana. Que bom que a gente tem pessoas como você, né? Você é o tio de TI literal. Pelo menos lá na FATEC, a gente, tudo que precisa, chama o Guto, ele resolve e o problema some sozinho, às vezes, só dele estar perto. Muita gentileza. Então, agradeço muito. Nossa. Tamo junto e Tamo junto. Vamos esmiuçar isso aqui. Vou começar primeiro, sobrinhada, presta atenção, vocês vão entender um pouco mais o que é a FATEC, os números da FATEC, como que a FATEC está estruturada para poder atender você. Amanhã depois eu quero fazer um vestibular, quero entrar numa faculdade. Nós temos faculdade gratuita aqui, nós temos um corpo docente maravilhoso, nós temos estrutura maravilhosa. E ninguém melhor do que o Paulinho, né, o Dr. Paulo, Muscariolo, para falar um pouquinho. O Paulo já está na segunda gestão, né, da diretoria, né, Paulo? Sim. Dentro da FATEC. E aí, me fala, como é que está estruturada a FATEC, quais são os cursos, vamos desmistificar essas questões da FATEC, porque pouca gente sabe que a FATEC está aqui e tem curso gratuito e é faculdade. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente, Paulinho, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, né, nossa faculdade, 35 anos, está indo agora para 36 anos. Nossa, você já abriu em 90. Como você falou, é uma faculdade pública. Eu costumo dizer que é a única faculdade pública de Jaú e região mais próxima fora Jaú, Bauru, São Carlos, né? Então é uma oportunidade que muitos não sabem, né? Que tem uma faculdade pública e, como você falou, uma faculdade de qualidade. Temos excelentes professores, inclusive o tio de TI é um dos nossos professores, né? Prazer, nossa, prazer, isso sim.
E então a nossa missão é exatamente levar esse curso, uma faculdade que possa estar ao alcance, principalmente de quem está fazendo uma escola pública. Então, a maioria dos nossos alunos, aproximadamente 90% dos nossos alunos, vêm da escola pública. Como falei, 35 anos, foi crescendo ao passar dos anos. Nós começamos com os cursos na área naval, né? Hoje temos 2 cursos, sistemas de navegação fluvial e construção naval, na área naval, e aí começaram a surgir os cursos de tecnologia de informação. Primeiro foi o que é hoje o gestão de TI, depois surgiram os outros cursos, logística, gestão da produção industrial, meio ambiente e recursos hídricos, e atualmente, né, substituindo o curso de sistemas para a internet, nós temos o curso de DSM, que é desenvolvimento de software multiplataforma. Então é um curso hoje bem ligado, bem atualizado com as necessidades de mercado. Nós oferecemos atualmente vagas semestrais em vestibular, e é uma informação também, como você falou, poucos conhecem a FATEC. Hoje nós já formamos quase 5.500 alunos nesses 35 anos. Eu não tinha essa noção, né? Que eram tantos alunos assim, não. 5.500 alunos. 5.500, para ser mais preciso, 5.414 alunos. Dá exatas mesmo, né? Não tem jeito. E o que é importante? Esses alunos estão espalhados no Brasil inteiro, muitos alunos até fora do Brasil. Fora do Brasil, nós temos mesmo. Ou seja, os nossos cursos, ele tem realmente a ideia hands-on, né? Mão na massa. Ou seja, os alunos realmente são preparados, normalmente tem professores que atuam no mercado e o índice de empregabilidade é muito alto. É lógico que depende muito do aluno. O professor hoje, o que ele é? Ele é mais um facilitador, né? Hoje, a ideia do professor, como nós vamos ver, é mais ser realmente um facilitador. Atualmente, a faculdade está com cerca de 1.180 alunos. Com os cursos, nós temos uma capacidade de aproximadamente 1.700 alunos a 1.800 alunos. Então, a gente sofre com uma demanda, exatamente que muitos não conhecem a faculdade, então muitos cursos acabam não tendo um número total de alunos semestralmente. Mas a gente está mudando isso na nossa gestão. Se tudo correr bem, nós vamos voltar a ter esse número em breve. Eu estou vendo que está um movimento grande de divulgação, né? Nós estamos mudando essa cara da FATEC, né? De só panfletar e tal. Estamos mostrando projeto, mostrando muitas outras faces, né? Sobrinhado, vocês estão vendo. Depende muito mais de você querer fazer uma faculdade do que outra coisa. O professor realmente é um facilitador, ele está lá para você. Agora, vocês já viram que tem uma gama de curso em várias áreas. Eu não gosto de programação. Legal, vai fazer produção, vai fazer logística. Eu queria fazer navegação, quero viajar, eu adoro isso. Gente, tem curso para você, é só você entender. Tem o site da FATEC, nós vamos deixar na descrição, depois o site da FATEC, para vocês acessarem. Aproveita também, já curte aqui, né? Curte, dá um joinha. Se tiver no Instagram, coraçãozinho, já faça isso porque valoriza o nosso conteúdo e coloca isso. E mostra para o seu pai, mostra para sua mãe esse conteúdo, porque eles precisam entender o que você pretende da sua vida, aonde você quer chegar. Isso é muito importante. Eles vão dar crédito para você e vão te incentivar. Na sua escola, você tem colegas na sua escola, o Paulinho já comentou aqui, tem os alunos, a grande maioria nossa, escola pública. Você está numa escola pública, muito bom. Você é professor de escola pública, leve esse vídeo para os seus alunos, mostre para eles o que é a FATEC, como é que a FATEC está estruturada. 5.500 alunos formados, gente, é muita gente. Não sei assim, quantas faculdades já conseguiram fazer isso, e nós temos assim toda a formação para que você realmente faça uma faculdade, faça uma pós-graduação, faça um mestrado, faça doutorado. É isso que eu quero, ótimo. Não, quero trabalhar, ótimo. Porque os professores realmente são professores que estão no mercado, atuam no mercado e gostam de levar coisas hands-on, mão na massa para todo mundo, tá? Legal, por falar em mão na massa, a professora Aparecida Maria, minha amiga, ela tem um projeto de empoderamento feminino
que é muito bom, é muito bom. Hoje se fala muito, né? O lugar da mulher é onde ela quer, né? Antigamente, no passado, lugar de mulher, todo lugar, menos num terminal de computador, né? Falava isso. Que é isso? Ó, tá aqui um exemplo vivo, né? A professora Cida é formada na área, trabalha na área, é uma cientista, ela estuda, pesquisa, trabalha. Eu invejo os artigos que ela escreve, assim, é muito legal. E hoje no presente, né, a gente pensa que o presente está acontecendo e o futuro está se desenhando com cheiro de perfume e inteligência de sobra, porque as mulheres estão assumindo esse posto. Professora, conta pra gente um pouquinho sobre o projeto das meninas em STEM, Girls in STEM. Por favor, fala um pouquinho desse projeto, que é mão na massa totalmente. Obrigada, Guto. Complementando, né, o que o Paulo estava falando da FATEC, tem tudo isso na FATEC, a gente tem toda essa estrutura, corpo docente, estrutura física. A FATEC é linda, né? Quem nunca foi para a FATEC... laboratórios, gente, e laboratórios específicos, laboratórios, né? Que não perdem, né? Eu fiz o meu doutorado recentemente, depois de adulta, e os nossos laboratórios não perdem para laboratórios da USP, onde eu fiz o doutorado. Então, a gente tem uma estrutura boa e também fazemos pesquisa. Não é só em grandes universidades espalhadas que a gente tem. Na FATEC Jaú a gente faz pesquisa. Nós temos hoje 15 professores, né, Paulo? 15 professores atuando em pesquisa nas mais diversas áreas. A minha área é desenvolvimento de software, é engenharia de software. E o último projeto, que, por sinal, esse é o último ano desse, mas eu devo renovar, é esse Girls in STEM, que é Mulheres na Tecnologia, né? Como desenvolver estratégias para motivar as meninas para a área de STEM. STEM é ciência, tecnologia, engenharias e matemática, né? Vem muito a sigla do inglês aí para o seu dicionáriozinho aí, para a sua sobrinhada, né, Guto? Para sobrinhada, vamos lá. E aí, qual que é a ideia do projeto? Eu percebi ao longo dos anos que cada vez a gente tem menos mulheres nos cursos da FATEC. Não só de desenvolvimento de software, mas como também nos cursos de logística, gestão, navegação, de uma forma geral. Atualmente, nós temos 27% dos alunos mulheres e o corpo docente está mais ou menos aí, 30% só de mulheres, o restante homens. O que está acontecendo? Quando eu fiz a graduação, esse número era quase 50%. Então, 40 anos depois, já entreguei, né? Quanto tempo faz que eu trabalho na área. Experiente. O que está acontecendo? E aí esse grupo surgiu dessa ideia do meu projeto. Então eu tenho um grupo hoje com 22 meninas, mas a gente tem 3 meninos no grupo. Eu não proíbo eles de participarem, porque eles têm boas ideias, eles veem o outro lado. Mas isso é importante. Né? A questão do gênero. Então, é importante ter essa mistura justamente para poder valorizar não só um lado, nem só o outro. Exatamente. Eles, a gente precisa que os meninos tenham aquela consciência de não discriminação, de não julgar as meninas que querem assumir essas áreas. E aí, até assim, eu tenho tido algum retorno, já há 3 anos fazendo isso, no ensino superior. Ano passado, minha pesquisa coletou dados no ensino médio, esse ano, ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Certo. Uma das meninas que ingressou no grupo esse ano, entrou em DSM esse ano, a Ana Júlia, ela foi para a FATEC porque ela me ouviu falando do projeto ano passado. Já está colhendo frutos aí. Então, né? É muito bacana. E o grupo serve também para elas se fortalecerem entre elas. Porque quando elas chegam numa sala com 35 alunos, onde eu só tenho 2 meninas, elas às vezes se sentem intimidadas. Os meninos, eu acredito muito, né, na juventude, eu falo que eu acredito muito no jovem hoje, eu acho que eles estão melhorando muito essa questão de preconceito, discriminação. A ideia é que isso... A minha esperança é que diminui. E a cultura em si está mudando. Exatamente. Né? Então, mas para que elas tenham essa força, não desistam, depois que a gente consegue trazer esses alunos, para elas não desistirem. Certo. Então, além do grupo motivar a ação lá fora para trazer meninas para a área, também fortalecer para que elas já estando lá não desistam. Okay. Então, a gente tem trabalhado nisso. E uma outra ferramenta que a gente tem na FATEC, Guto, se você me permite, claro. É a questão das bolsas. Então, as alunas, os alunos, eles podem trabalhar com pesquisa já desde o 1º semestre e, em parceria com esses professores que fazem pesquisa, desenvolver um projeto
recebendo um valor mensal de 5 a 6 meses de duração com essas bolsas. Então, desde o início do curso, elas já se sentem também motivadas financeiramente, elas já vão ter um retorno mais palpável Sim. do que elas se dedicarem, né? Eu tenho, desde o ano passado, eu tive 2 alunas, esse ano eu continuo com uma delas que renovou o projeto, e essa que entrou esse ano, ela já quer a bolsa para o semestre que vem. Então, é uma forma de motivar essas meninas e elas contagiarem outras meninas que elas podem acessar essas áreas. Menina não é só para brincar de casinha, boneca, como a gente fazia lá atrás. Tá mudando muito isso, né? Hoje as mulheres estão mandando. A mulher é multitarefa, Guto. A mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu acredito muito nisso. Acho que... É por aí. Sobrinhada. Sobrinhas, principalmente, vocês estão vendo. Além de você fazer o que você gosta, vai estudar, vai fazer pesquisa, você ainda vai ganhar bolsa, vai ganhar dinheiro para isso, vai ganhar para poder estudar. O que mais que você quer? Nossa, fantástico. Fantástico essas possibilidades. A bolsa é semestral, né? E ela pode ser prorrogada por mais um semestre, ou seja, pode se tornar um ano de projeto, normalmente ligado a um projeto na área da pesquisadora ou pesquisador, né? Dependendo. Então, mas você imagina, quer dizer, durante um ano ela está ganhando, sim, né? Ajudando em casa, inclusive, né? Fazendo o projeto dela, ganhando uma experiência para ela ir para o mercado. Exato. Dentro de uma linha de pesquisa, ou para ela fazer uma pós, ou fazer um mestrado, ou mesmo para ir para o mercado depois trabalhar naquele projeto. Muitos alunos ou alunas, né, que fazem esse projeto, que é um projeto de iniciação científica, acabam indo para o acadêmico, acabam querendo fazer um mestrado, depois fazer um doutorado, exatamente. Mais uma vez, depende exclusivamente do aluno. O professor, a instituição, a FATEC, está lá para te ajudar a entender para onde você quer ir. Quais são as suas aptidões, qual é o seu motivo, seu propósito de vida para que você se construa, você mesmo construa o seu repertório e possa, sim, enfrentar esses desafios da melhor maneira possível. Professora Aparecida Maria, vamos lá. Fala um pouquinho de algum projeto específico. Eu sei que, inclusive, em algumas escolas públicas, vocês fizeram alguns projetos. Só menciona quais são esses projetos para que a gente possa ilustrar. Um dos projetos, que é o projeto dentro do meu, que é da minha bolsista do semestre passado, que continua agora, é um projeto que uma plataforma que ela está criando, desenvolvendo, que chama Desperta STEM. Okay. E aí nós fizemos um piloto numa escola, né? Com a sua colaboração, como sempre, né? Porque a gente precisa desses parceiros, né? As escolas que apoiam os nossos projetos. E aqui em Jaú a gente tem uma boa entrada nas escolas e tudo mais. E aí ela aplicou esse projeto de programação básica, né? Onde elas criaram uma página estática, rapidinho os alunos lá. Da escola pública as alunas, as meninas. As alunas, meninas. As alunas. Tá vendo? Tirar nos nomes da. Não, é que nesse caso a gente estava tentando fazer com que elas conhecessem a área. Sim, então a gente tinha trabalhamos com 3 grupos. Outros alunos foram junto com a gente, foram 2 meninos e uma menina, a Tamires foi, mais alguns alunos. E aí a gente trabalhou a tarde toda com elas, bem num Fest Hackathon, que também é especialidade do tio do TI. E para tentar ver como é que vai ser desenvolvida, para a gente lapidar a plataforma. E ela está dando sequência agora. Fizemos oficinas de Scratch, que são bloquinhos de programação. Uma outra aluna do grupo desenvolveu uma oficina de Canva. Aí aplicamos aos professores das escolas públicas. Por quê? Porque a gente também tem que fazer com que a professora queira, compreenda essa área, que as alunas podem acessar, e elas são as nossas maiores apoiadoras nas escolas. Então, tem várias iniciativas que a gente pode trabalhar nesse sentido. Legal. Você falou da oficina. Chefa, pode falar da oficina de Canva aqui? Melhor, né? Pode falar. Melhor. O Canva. Explica um pouquinho o que é o Canva para algumas sobrinhas aí, sobrinhos. O Canva é uma ferramenta super prática. Dá para elaborar as mais diversas apresentações, atividades, gráficos, projetos, artes de marketing, artes para cartão. Hoje já tem a IA ajudando ali. Então, ferramentas que às vezes gratuitas, né, até um certo ponto, né, dependendo do uso, a gente tem que assinar uma versão, mas que pode facilitar o dia a dia de qualquer profissional. Não só do profissional de TI. Né? Exato.
Sobrinha, vocês estão vendo, né? Ela só falou da oficina de Canva aqui, mas a ideia é assim, você conhecendo uma ferramenta dessa, você consegue fazer 1 milhão de coisas já no mercado, no próprio mercado. Você consegue fazer uma arte para o seu tio, uma arte para o posto de gasolina do seu pai, você pode fazer uma arte para a lojinha da sua mãe, você pode começar a trabalhar já com marketing, você pode pensar no marketing digital dentro desse contexto. Aliás, não percam, marketing digital é um assunto que nós ainda vamos colocar no nosso canal. Não percam isso. Bom, Cida, muito bom saber. O negócio da bolsa foi legal a gente colocar, né? Eu acho que é importante, até porque às vezes tem aquele problema, né? Em casa, vou estudar, como é que eu vou fazer? Nosso curso é no período da manhã. O curso de DSM é no período diurno, né? Isso. Então é bem difícil, porque nós sabemos que tem mercado e tal, mas de repente é isso, quer dizer, pode trabalhar com freelance, pode trabalhar, né, fora, além de ganhar uma bolsa, né? Mas é o perfil, né? Normalmente, o aluno da manhã, por exemplo, o aluno de DSM, ele é um outro perfil. Inclusive, alguns, né? Falei que a maioria vem de escola pública, realmente vem, mas se vê um dos cursos que mais tem adesão em termos de alunos que estão nas particulares, né? Nas escolas da região particulares, acaba indo para o DSM. Por quê? Porque é um perfil do aluno que estuda de manhã e quer continuar estudando de manhã. Agora, a questão de projeto, bolsa, freelancer e etc. são várias oportunidades que vão surgir, né? Sim, à medida que ele cresce ou ele evolui dentro do próprio curso, né, nosso ali, ele pode, de alguma forma, entender um pouco mais de uma ferramenta ou outra, participar de uma oficina, aprender, ser autodidata em alguma coisa, né? Ele acaba participando mais da faculdade, porque o aluno noturno é aquele aluno que vai lá para estudar, trabalha durante o dia normalmente. O aluno diurno, ele participa mais da faculdade. Vive mais da faculdade, mais dos projetos. Exatamente. Né? Mas uma coisa bacana é que no grupo a gente tem alunas, eu tenho 2 alunos do curso de logística, tenho aluno do curso de gestão da produção, tem 2 alunas que entraram de sistemas de navegação. Então, o grupo ele é bem misturado, não é só para o curso de desenvolvimento de software. Esses alunos da logística, mesmo com essa limitação de trabalhar e terem família, uma das meninas já é casada, tem filhos, trabalha, mas não deixa de participar das reuniões. Amanhã eu vou ter uma pessoa conversando com elas. Então, a gente consegue atingir até esse público que estuda à noite. E uma coisa que é importante você frisar, né? Você falou agora há pouco, é que a FATEC é curso superior. Então, bolsa, iniciação científica, você pode atuar na área acadêmica. Nós temos alunos que terminaram SI, que era o curso anterior ao semestre passado, que já ingressou no mestrado na Unesp agora em inteligência artificial, na área de TI, na área de computação. Então, não tem limite. Você vai para o mercado, você pode seguir vida acadêmica, fazer mestrado, doutorado. Hoje um aluno me perguntou do primeiro, professora, mas eu posso fazer mestrado só com curso de tecnologia? Claro. Sim, vocês são tecnólogos, são formados no ensino superior. E tem toda a habilitação para ir para o mestrado. Depende exclusivamente do aluno. Nós somos tecnólogos. Nós somos tecnólogos, essa é a verdade. Nós somos tecnólogos e seguimos a carreira acadêmica. Formados na mesma faculdade, inclusive. Maravilha isso. Muito bem. Aproveitando a questão de projeto, quer dizer, as meninas, agora nós temos projetos diferenciados aí, que é o projeto que você estava antes de assumir a direção, né, Paulo? Eu acredito que o projeto deve continuar, que é o projeto de casa inteligente voltado para idoso, né? A questão da domótica e tudo mais, né? É para Alexa só avisar o vovô a hora do remédio ou nós vamos ter lá um sensor que denuncia ele, que vai atacar a geladeira à noite? Como é que funciona esse projeto aí? Então, na verdade, a domótica, né, como você falou, é um termo talvez que nem todos conheçam, né? É domus, é casa, né? E a parte da robótica, né? Então juntou o termo de casa aí, robótica, virou domótica, que é a casa automatizada, ou podemos falar até da casa inteligente. Exato. Né? E aí o que vem de encontro? Para o idoso, ou até para um deficiente, um PCD, vamos dizer assim, ele vem beneficiar alguns recursos. Então, desde, por exemplo, acender uma luz, né? Até, como você falou, recordar o horário do remédio, fazer algum tipo de monitorar através de câmeras, movimentos, aí a gente pode adicionar o uso dessas câmeras com inteligência artificial. Então aí verificar se de repente teve uma queda, por exemplo, detecta a queda, aí já linka com um software, um aplicativo de mensagem,
pode ser... Vai avisar o filho, vai avisar a família, a família, o grupo, né? O grupo da família, que a pessoa teve uma queda, ou precisa de uma atenção maior, né? Exatamente. E aí, com isso, você vai criando várias ferramentas. Exemplo, a pessoa, às vezes, nós, né, às vezes esquecemos, gás aberto, porta aberta. Então, com isso, com a utilização de sensores, alimenta o sistema e o sistema vai ser vamos dizer assim, autossuficiente em detectar essas situações onde possa levar um idoso ou qualquer outra pessoa em risco, né? Então, por exemplo, deixou o gás aberto, deixou o fogo ligado, tudo isso pode causar e você vai usar um sensor de gás, um sensor de fumaça. Ou seja, você vai criando soluções onde você não necessariamente precisa ter toda a solução completa, mas você pode ter em escalas, né? E você, ou seja, fazer essa escalabilidade de solução. E aí, como eu falei, aí do projeto que nós encabeçamos, na verdade, é um grupo que hoje chama-se GEPAR, né? Grupo de Estudo e Pesquisa de Automação Residencial. Na verdade, agora é GEPAR, só que é automação e robótica. Então, aí, como você falou, a gente pode estar usando as assistentes, né? Por exemplo, Alexa, Google Assistente e outras soluções, né? Para poder estar comunicando com o idoso, facilitando a vida do idoso, facilitando a vida de um PCD. Então, é um projeto que cabe muita coisa. O desafio é muito grande, gente. É bom entender. Sobrinho, sobrinha, sobrinhada. O desafio é muito grande. Você pensa na sua avó, pensa num tio também, numa tia que tem algum problema. Como é que a família monitora isso? Como é que a família sabe que ele está bem ou que ele não está bem? Como é que faz isso? Tem que passar lá toda hora. E você pode passar, de repente, já aconteceu a queda, já aconteceu alguma coisa. E eu vi o protótipo da aplicação, é fantástico. A câmera está monitorando, a pessoa cai, automaticamente alarma, ativa, manda mensagem. São coisas simples que estão sendo desenvolvidas aqui em Jaú, estão sendo estudadas aqui em Jaú, dentro da FATEC, usando toda a parte de mecatrônica, toda a parte de software, de inteligência agora, né? Dá para a gente agregar. Nós estamos vendo aí a China com os humanoides, mas nós estamos desenvolvendo coisas aqui que são muito, 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 muito boas, muito práticas, realmente hands-on. Mais uma vez, a gente vai frisar isso, mão na massa. Mais uma vez, são projetos para colocar no mercado, projetos que vão para facilitar a vida das pessoas. Inclusive, o robô ganhou quebrou o recorde da meia maratona. Meia maratona, 21 quilômetros, né? Foi ontem isso, né? Foi ontem isso. Eu vi também o material. Esse é um caminho sem volta. A gente está falando de inteligência artificial, não tem mais o que fazer, é um caminho sem volta. E os humanoides daqui a pouco estão aí tomando conta. Nós vamos ter alguém para tomar conta em casa. Antes disso, nós vamos ter que monitorar. Antes que esse projeto evolua, nós vamos ter que monitorar. E é muito interessante porque deixa, né, o filho que tem o pai, que quer viver sozinho. Cada vez mais nós estamos vendo a longevidade. Os idosos não querem sair de casa, eles querem ficar no cantinho deles com todo, né, com toda a razão, viveu sei lá quanto tempo dentro da casa e não quer ninguém azucrinando a vida deles. Eles querem realmente ficarem tranquilos. É uma maneira de a gente monitorar de forma passiva, tá ali, né, olhando o que está acontecendo e sem interferir na rotina deles, fazendo com que eles continuem vivendo a vida deles da melhor maneira possível. Projeto muito bacana. Paulo, que pé que está esse projeto agora? Essa parada sua aí, de certa forma, por conta da direção? Estava conversando hoje com um dos alunos que participa do projeto, né, o Juliano, né, que foi aluno de SI, né, ele continua aí junto no grupo. Exatamente de ativar a parte, a gente tinha criado uma maquete, né, um protótipo com todas as facilidades, criamos o sistema de detecção de câmera, a ideia agora seria unir essa parte. Então, provavelmente, inclusive, eu vou estar precisando aí de você, Guto, participar do grupo, a gente colocar no ar, né, porque com a direção agora a gente acaba se afastando da pesquisa. Então, vale dizer que nós, professores que estamos na FATEC, nós somos professores pesquisadores, nós não somos administradores, né? Mas a gente sempre quer contribuir com a faculdade. Então, a gente deixa de dar aula, a gente deixa de participar da pesquisa exatamente para fazer outro tipo de contribuição. Mas é muito importante ou mais importante muitas vezes, porque tem que ter... Tudo é importante, né? Tem que ter
paciência, tem que, né, para lidar com o aluno é difícil, lidar com o professor é pior, tá? Você pode ter certeza disso. Porque a gente é mais crítico, o professor é um pouco mais crítico. Às vezes até né? com pai de aluno a gente tem que lidar. Pai de aluno também, né? Que é hoje, né, em função do panorama nosso, né? Mas é importante, como a professora Cida falou, nós somos pesquisadores. Então, a faculdade, a FATEC Jaú é uma das, né, vale a pena dizer que as FATECs pertencem ao Centro Paula Souza, que é uma autarquia estadual, que tem as ETECs também. Mas FATECs são as faculdades. Então, aproximadamente espalhadas pelo estado de São Paulo, outra informação importante só tem no estado de São Paulo, né? São As 300 FATECs e tantas unidades entre FATEC e ETEC, né? mas são 88 FATECs. E, logicamente, vai ter uma FATEC... 200 e tantas ETECs. Ou seja, a afinidade da região é que normalmente tem os cursos, né? Então, a gente tem vários tipos de cursos em várias FATECs. Jaú, falei, os cursos que nós temos tem realmente um leque interessante de opções. Mas o que é importante frisar é o seguinte: muitos, como você falou no início, muitos não conhecem. Muitos acabam saindo de Jaú para ir fazer uma faculdade em Bauru, se tem uma aqui em Jaú. Aconteceu com o sobrinho. Então, com o sobrinho. Ele estava fazendo banco de dados lá em Bauru, não sabia que tinha um curso gratuito aqui. Agora veio para cá fazer GTI, tá, o pai e a mãe estão contentíssimos. Exatamente. Porque ele morava na Barra Bonita. Às vezes vai para outra cidade mais longe, às vezes tem que morar numa outra cidade, às vezes não faz a faculdade porque acha que não está ao alcance dele. Está aqui do lado, gratuita, não cobra DP. Ou seja, se você tomar uma DP, reprovou de uma disciplina, teve dificuldade. Dependência. Ficar com uma dependência de matéria, gente, fica tranquilo. E não cobra, né? Isso são 3 anos, nós não falamos, são 3 anos de faculdade, tá? São 3 anos o curso, tá? Não são 5 anos, 4 anos. E, olha, o que a gente está assistindo nesse mercado, sobrinho e sobrinha, é que no primeiro ano, segundo ano, você já está pronto para estágio, para estar trabalhando, para realmente trazer renda para sua casa, para se colocar no mercado, porque a dinâmica é muito forte. A gente tem a política de estágio, né? Nós temos o centro de estágio, esse centro de estágio já coloca o aluno na empresa. Hoje a empresa procura a faculdade para exatamente ter esse aluno. Então, como nós falamos também no começo, tudo depende do aluno, mas nós estamos lá para facilitar essa situação. E nós estamos fazendo nossa parte, né? Principalmente vocês aí, porque nós tivemos agora recentemente, né? Nós falamos de um hackathon, né? Um hackathon ou um ideathon, um hackathon para sobrinhada, presta atenção. Um hackathon nada mais é do que uma maratona, um desafio de ideias de desenvolvimento para você desenvolver soluções para problemas reais. E aconteceu recentemente agora o Hack PI. PI é projeto interdisciplinar. Ou integrador, uma confusão. A professora Aparecida Maria vive me corrigindo nisso aí, porque eu sempre falo, o que é esse I aí? É interdisciplinar. Ou seja, né, várias competências se reúnem para poder criar projetos dentro dos cursos da faculdade. Não é só para um curso. Nós fizemos esse Hack PI, eu participei, foi muito bacana, para o curso de desenvolvimento de sistemas multiplataforma. Foi muito legal. O que aconteceu nisso? Professora, foi sua a ideia, vamos lá, conta pra gente o que aconteceu no Hack PI, nessa inovação e competição tech aí que aconteceu. Os projetos interdisciplinares, eles reúnem disciplinas ao longo do semestre. Então, no curso de DSM, no curso de gestão da produção industrial, eu acho que logística, o Paulo pode falar melhor isso, nós temos que conduzir ao lado, né, junto com as disciplinas, um projeto real. E no curso de DSM, é um dos cursos mais novos da FATEC, ele já veio no projeto pedagógico que a gente tem que ter uma parceria com a empresa real. Então, eles não vão desenvolver um projeto da cabeça deles. Eles precisam ter uma parceria no mercado, e pode ser uma instituição, pode ser uma associação, né, sem fins lucrativos, mas uma empresa. E eles precisam ter essa parceria para desenvolver projetos para resolver um problema dessas empresas, dessas instituições. É uma atividade de curricularização, né? Isso, e aí, exatamente. E no curso de DSM é a curricularização da extensão. Então, a gente já junta o projeto que precisa ser desenvolvido unindo as disciplinas e
resolve o problema da extensão, de prestar um serviço para a comunidade. À medida, então, vamos lá. Devolver, à né, medida isso. que o aluno vai aprendendo, né, ele vai Isso. tendo os conteúdos, ele vai desenvolvendo e evoluindo no projeto. Isso, o PI começa no primeiro semestre Já no primeiro semestre. e até o sexto ele tem um projeto para desenvolver. Então, todos os semestres são 6 PIs ao longo do curso e ele tem lá os critérios, né? Que eu acho que não é o caso aqui, mas ele, seguindo cumprindo os critérios, ele consegue microcertificações e certificações intermediárias a cada semestre. Então, ele já tem uma habilitação para front-end já no primeiro semestre do curso. E nós temos exemplos. Vamos falar do front-end. Depois Vamos lá você falar fala do front-end. Vamos falar. A chefa já olhou para mim ali. Vamos lá, o front-end. Vamos falar do front-end. Vai, professora. Front-end é quando você desenvolve aquela página, como é que a gente... A tela inicial. É o visual, primeiro visual. Primeiro contato, a interface. A interface com o usuário. Ok, eu vou falar outro termo técnico. Não tem problema. Né? Mas é a página principal da aplicação, do software, do sistema que ele vai lidar. É o que você vê quando você abre o site, quando você abre o aplicativo. É aquela primeira cara que você vê quando você abre o aplicativo, vai para o site. A gente tecnicamente chama-se de front-end. Tá? Ou seja, seria para o usuário, né? E final, né, tá utilizando aquela página. E depois, complica já ou não? Pode complicar que eu descomplico. Tem o back-end também, né? Que aí é o segundo semestre. O back-end já é a parte mais inteligente do negócio, que aí a gente tem outras questões. Mas é importante vocês saberem que começa e evolui esse projeto, né? Esse projeto interdisciplinar, ele evolui. E nesse caso do Hack PI, isso. Vamos lá, professora. E aí, todo semestre eu fico quebrando a cabeça, eu sou professora no primeiro semestre, conduzo o PI do primeiro semestre, como é que a gente, apesar de ter vários contatos, eu sou de Jaú, né, nasci, morei aqui a vida inteira, mas a gente, é difícil você pensar em parceiros e ideias de projetos para todos os alunos. São equipes, a gente forma as equipes, e aí a gente teve a ideia, conversando com o Guto, de montar esse Hackathon, com um nome que chamou Hack PI, por causa dos projetos, para trazer as empresas para dentro da FATEC, junto com os alunos, colocarem os problemas que eles têm, as dores maiores deles, principais, e aí a gente fez toda uma dinâmica, né, e a elaboração do Guto mesmo, ele joga para mim, mas é ele que cuida dessa parte. Para a gente, as empresas apresentaram, tem todo um mecanismo, uma metodologia para isso, mas foi muito bacana. Aí os alunos foram convidados a escolherem as empresas com as quais eles queriam trabalhar. Deu uma brigazinha lá, mas aí a gente criou critérios para ter uma ordem e funcionou. Né? Hoje a gente tem os temas de PI desse semestre estão definidos com empresas reais, para solucionar os problemas que elas têm. Num primeiro momento, é uma solução mais simples, mas a ideia é que evolua até ciência de dados, computação em nuvem, IA, lá no sexto semestre. Sobrinhada, vocês estão vendo. E as empresas chegam, gente, com pepinos gigantes ali. Nós que estamos no mercado e conhecemos, falando, nossa, como é que vai resolver? E os próprios alunos, usando a experiência, pouca experiência talvez que eles tenham, eles trazem soluções mirabolantes, trazem soluções assim que a gente fala, nossa, da onde que saiu isso? Então, vocês vão ter condição de atuar dessa forma. Ou seja, hands-on, desde o começo, desde o primeiro semestre, já estar atuando, já estar pensando, realmente fazendo uma formação para que você possa se sair bem lá no final. Para a hora que acabar a faculdade, você fez um projeto, talvez uma dessas empresas, possa te contratar, porque ela trouxe um problema e você ajudou ela a solucionar. Fala, professor. Guto, no primeiro semestre de 2025, numa dessas ideias, eu peço assim, quando eu que tinha que fazer isso, antes da gente fazer o Hackathon, pense em alguma coisa para você resolver na tua casa, na tua rua, na tua cidade, na tua igreja, aqui na FATEC. 2 alunos resolveram trabalhar com a mãe de um deles, que trabalhava numa empresa de TI. E aí eu acho que é um case muito legal. Eles desenvolveram o PI para ajudar a mãe na atividade que ela fazia na empresa. E isso não só garantiu para eles uma vaga de estágio para cada um no primeiro semestre do curso,
como são meninos que estudam, eles tiveram que estudar sozinhos, pesquisar muita coisa sozinhos, Mais foram uma vez atrás, depende deles, né? foram atrás. Claro. E aí, além da vaga de estágio, eu não vou nem falar os números, foi um número altíssimo, eles conseguiram 6 meses de estágio cada um e foram contratados em seguida, eles estão trabalhando. Um deles, além disso, trabalhando de freela para uma empresa e recebeu o primeiro salário dele o mês passado, veio falar para mim, em euros, trabalhando na internet. Então, assim, não é só o curso de DSM, todos eles abrem oportunidades para quem vai atrás, para quem busca, e a FATEC tem toda essa estrutura para estar ajudando, facilitando e colocando. E a gente recebe diariamente, né? Hoje mesmo eu recebi uma colega, veio falar comigo, Cida, precisamos de um sistema, uma bolsa de R$770, não é um valor pequeno, por 9 meses para desenvolver uma solução. Você tem um aluno? Quem que a gente indica, Guto? Aluno ruim ou aluno bom? Só o bom. É o diferencial, corre atrás, né? corre atrás. Eles vêm buscar na FATEC porque sabem que a gente vai indicar gente boa para eles trabalharem. Acho que vale a pena frisar que, por exemplo, lógico, tem a USP, tem o Unesp, tem todas essas faculdades, Unicamp, são conhecidas, são excelentes faculdades. Nós não estamos dizendo não vá para lá. Só que, vamos deixar claro, não estamos dizendo não vá para lá. Estamos mostrando o que a FATEC tem de bom. Exatamente, a FATEC tem esse diferencial. O aluno ligado diretamente no mercado. Ou seja, ele vai ter uma vivência de realmente o que a empresa precisa, ou seja, para ir de encontro com o mercado, com a necessidade do mercado. Por isso que a maioria dos nossos alunos, eu digo não todos, né? Mas a maioria saem empregados. E como foi falado, depende, logicamente, do próprio aluno em estar se esforçando, estar buscando e estar se empenhando. Né? Legal. Essa iniciativa, gente, do Hack PI aí, vamos pensar assim, um Masterchef de soluções, mas sem o Jacan enchendo os parangolé, né? Enchendo a gente lá. Então foi bacana, eu participei, a professora disse aqui, nós realmente montamos lá uma estrutura legal. O professor Guto, né, com as empresas. Outro professor Guto também, tem mais Guto na FATEC que vocês imaginam. Então tem outro professor Guto, Roberto Augusto, participou com a gente, ele que encabeçou buscar as empresas, a professora Aparecida Maria dentro do contexto todo ali de organizar, a gente dentro da metodologia, a direção da escola dando recurso, apoiando. Então a gente trabalha num time muito bacana lá na FATEC. Eu aqui como tio não ia nem me colocar, mas o time é muito bom. Então, por isso que tem projetos muito bons, por isso que a gente tem soluções para você, sobrinho, sobrinha, para você ir lá e aprender realmente o mercado. Cada vez mais o mercado quer que você pronto, mais pronto. Como você vai fazer isso se você não está aprendendo? Né? Lá você vai aprender certo. Além de aprender, você tem um banco de conhecimento, que são os professores, que podem te orientar. Então, você tem lá a mentoria a todo momento para o seu projeto, para a sua vida, para a sua carreira, com os estágios, com as ideias, com projetos que vêm buscar os melhores alunos, porque nós indicamos os melhores, né? A gente costuma dizer, o professor lembra muito do melhor e do pior. Não seja o pior, né? Não seja morno, seja o melhor. Corra atrás sempre. O diferencial do mercado hoje é esse. Não adianta querer achar que tudo vem para você ou que tudo acontece de errado com você. Tudo acontece se você não for atrás, se você não buscar o conhecimento, se você não buscar fazer uma faculdade, realmente vai ficar para trás. Acabou aquele negócio, eu não sei se eu vou fazer. Eu não sei se eu vou fazer. Hoje, a gente faz uma faculdade, assim, eu não sei se eu vou fazer mestrado. Não, tem que fazer mestrado, tem que fazer pós, tem que estudar. A gente vai estudar praticamente a vida toda para poder acompanhar essa evolução de mercado, acompanhar tudo que acontece no mercado. E se a gente for pensar, né, vamos pro próximo bloco nosso aqui, né? Nós temos mais coisas polêmicas, um pouquinho mais de sincericídio que tech, né? A gente falar um pouquinho mais de coisas mais sinceras, o que causa realmente alguns impactos aí, né? Muita gente está falando, vamos pegar o mercado de TI, até porque é o mercado, né, do tio, né, do tio de TI, é o mercado nosso, né? Muita gente está falando que a área de TI em si, ela está saturada. Tá saturada, né? Isso, assim, é mentira do tio aqui, né? Ou quem sai da FATEC já sai com o LinkedIn explodindo, já sai bom. A professora Aparecida Maria já me falou aqui, né? Que estão procurando dentro da coisa.
Não sei se o Paulinho tem alguns números aí, Paulinho, de como é que tá isso do egresso, como é que tá. Eu sei, assim, por alto, e não estou falando só do curso de TI, não. A FATEC em si tem uma empregabilidade muito boa. Paulinho, você quer falar um pouquinho? Você tem essa noção de como é que estão saindo, como é que estão essas propostas? Então, vamos lá. Quando nós fazíamos faculdade, né? Pouco tempo atrás, Não né? fala o ano, Paulo, vamos lá. Pouco tempo atrás, falavam o seguinte, não sei se você vai recordar. O programador vai acabar. Nossa, faz tempo, hein? 88, 89. 89. 90. Faz um tempinho. Um tempinho. Ou seja, começaram a surgir as linguagens aí de banco de dados, aí que isso foi evoluindo, até que hoje, que nós temos hoje. Então, nunca vai acabar. O programador nunca vai acabar, a necessidade do mercado nunca vai acabar. O que muda é o ciclo, ou seja, a forma que se faz, o resultado que vai ter. Então, emprego não falta. O que falta é qualificação. Ou seja, o mercado ele está sedento de pessoas qualificadas, ou seja, você se prepara para o mercado. E esse é o que você falou, prepara quando eu estarei preparado? A gente tem que estar sempre se preparando. Por exemplo, você vai fazer uma corrida, vamos falar, nós falamos do robô, né, ganhou a meia maratona. Vou fazer uma meia maratona, 21 quilômetros, você tem que se preparar. Bom, fez a meia, acabou, beleza. Daqui 2, 3 meses, eu quero fazer outra meia. Você tem que treinar, você não pode parar de treinar. Achar que você fez uma prova, correu uma maratona, e aí beleza, agora daqui para frente eu estou sempre preparado. Não, você tem que continuar sempre. Meia maratona, 21 quilômetros, né? 21 quilômetros. Cansado só de você ouvir, só de você falar, de ouvir você falar já. É. Já cansou aqui. Então a preparação não muda. Então o mercado existe. Eu entendo que, principalmente se falar em termos de TI, principalmente depois da pandemia, aumentou muito mais a empregabilidade e entrou um facilitador, que é o home office, ou seja, o teletrabalho, que hoje, como a Cida falou, um aluno com freelancer ganhou em euro, né? Essa empresa está lá fora. Acabou as fronteiras, né? A gente tinha fronteiras. Exatamente. Tem lugar para todo mundo, desde que seja qualificado. Exatamente. É isso que nós precisamos pensar. Por isso a importância de estar numa faculdade. Então a IA, né? Todo mundo fala, a IA vai acabar com todos os empregos. Não. O que vai existir é a mudança de ciclo. Os empregos com certeza, alguns vão mudar. Porém, a gente tem hoje a IA generativa, que nada mais é, principalmente, a questão do prompt. Então, as pessoas vão ter que aprender a utilizar o prompt, aprender a utilizar a IA, mas sempre vai ter que ter a necessidade da impressão, ou seja, o que o usuário está vendo, o que o usuário está fazendo, porque o usuário, na hora que ele vai usar um sistema, ele cria situações que a gente nunca ia imaginar, e nem a IA vai imaginar. Ou seja, essa empatia é muito difícil, né? A inteligência artificial fazer. Então, se você não viveu aquilo, não tem como. E a ideia do humano por trás de tudo isso é essa mudança que você está falando mesmo, Paulo. A IA ela vem como um assistente. Exato. Ela deve vir como ferramenta. E toda a parte de sentimento, como você vai articular tudo isso, não tem como. Pensamento crítico. Pensamento crítico, né? Pensamento computacional, tudo isso passa para a gente de qualquer forma. O ser humano precisa estar atuando de qualquer forma. Professora Aparecida, fala um pouquinho. Nessa linha, Guto, a gente teve, né? A gente já passou por diversos paradigmas, diversas mudanças gritantes ao longo da nossa carreira, né? Sim. Na área de ciências da computação e tantas outras áreas, e é bem isso. Quando a gente implantou os primeiros sistemas ERP lá atrás, qual que era a ideia? Minimizar o trabalho, né? Otimizar as tarefas repetitivas. Sempre. E agora a IA vem para nos ajudar. Por que a gente precisa ficar criando códigos gigantes se ela pode nos ajudar? Pode, mas o humano, que é o que você falou, tem que estar ali para mostrar onde é que a gente está usando, orientar de que forma nós estamos usando e olhar para o que ela nos devolve, entendendo se ela devolveu. Se a gente não tiver a expertise, se a gente não tiver o preparo, a gente não vai saber se ela está devolvendo bom ou ruim, certo ou errado.
Então, eu acho que é isso. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né? O Paulo falou das soft skills, das habilidades. Todo mundo que souber usar IA vai ter um lugar no mercado? Alguns mais, outros menos. Ela vai roubar os postos de trabalho? Talvez de quem não saiba usar. Exatamente. Né? Mas agora, a gente tem que aprender a usar. Eu tenho uma colega que vai falar amanhã com as meninas do grupo, que ela está trabalhando a IA nas mulheres, porque as mulheres acham que elas não têm capacidade também de usar a IA, no que ela pode ser útil ou não. Então, eu acho assim, a habilidade de comunicação, proatividade, flexibilidade, a tal resiliência que todo mundo fala muito hoje, não vai cair de moda nunca. Não, isso é senso humano, né? mesmo. Não tem É isso. Então, nós temos que trabalhar bastante. É isso que vai ser o nosso diferencial no mercado. Liderança. Em relação, exato, capacidade de liderança, de resolver problemas, de não olhar para o problema e chorar. Não, vai buscar solução. Se vira. Tem IA para ajudar a gente nisso. Com certeza tem. Mas, então, eu acho assim, ela vai roubar os nossos postos de trabalho? Não. Ela pode complicar se você não aprender a lidar com ela. Né? Então, eu acho que é isso que a gente Para tem aprender, sobrinhada, vocês precisam de base. Precisa de base de conhecimento, base de informação, entender... Língua portuguesa. Língua portuguesa. Ela corrige, mas não corrige tudo. Escrever prompt, né? O prompt em si é o comando que você passa para a IA. É aquilo que você pede para ela. Se você não souber escrever o que você pede para ela vai te entregar algo muito simples, porque você escreveu simples, ou complexo demais, porque você escreveu complexo demais, ou errado demais, porque você não soube perguntar, você não soube pedir. Então, tem que aprender realmente como conversar com a IA. Isso é técnica, isso não é assim, não é simplesmente o Google que eu vou lá e peço para ele me traz uma lista de opções. A IA é diferente. E para isso a faculdade também serve. A FATEC também tem, os cursos estão se modificando, os professores já estão se atualizando nesse sentido para fazer com que você use a IA da melhor maneira possível. E falando disso, como é que está esse negócio do uso da IA? Saiu ontem também nas faculdades, agora tem uma cartilha de o que pode usar, não pode usar. Eu posso usar ela como assistente realmente, né? Mas não posso pedir para ela fazer para mim. Como é que está isso dentro da faculdade? Está na mesma linha? A ideia, eu acho que nós não temos ainda um documento da instituição que consegue reger todas as FATEC e tal, mas isso está em construção, né? Já tem um pessoal trabalhando com isso. O governo lançou, né, as diretrizes MEC, na parte de ciência, na parte de pesquisa. Então, algumas instituições, como você falou, já tem lá. Você vai escrever um artigo científico, usou IA? Tem uma seção dizendo onde você usou, qual prompt, qual IA e em que parte do trabalho você usou. Então, cada um vai criar a sua sistematização para uso da IA. Não vai adiantar tentar enganar, né? Não vai dar para enganar, né? Os alunos, eles usam. Sim, nós sabemos disso. Só tem que ser honesto e dizer onde usou, como usou, que prompt fez, que resultado obteve. Né? E eu acho que é por aí. Não dá para proibir o uso. Eu tô vendo que nós professores nós vamos avaliar mais o prompt do que o resultado. Não, então, eu sempre incentivei, sempre os alunos perguntar, pode usar? Pode usar. Só que o que acontece? Né? Então, vamos lá, a gente está mais tempo no mercado, a gente dá aula um pouquinho mais tempo, né? Então, a gente já passou por várias experiências. Então, um exemplo, Wikipédia. Quem já não ouviu falar lá atrás? Wikipédia? Ah, mas você usa a Wikipédia... tem que tomar cuidado, porque o conteúdo, ele, de certa forma, nem sempre está correto. Que é uma construção coletiva, né? Exatamente. Então, Wikipédia. Pessoal, Wikipédia é uma enciclopédia, é onde você busca informações sobre qualquer assunto, e tem lá histórico, quem está falando sobre, tem links, etc. Então, eu queria saber sobre o João do Pulo. Você pode buscar lá que você vai achar toda a história do João do Pulo lá e muito mais. Do Oscar, né? Do Oscar agora, né? Bom, então, a questão de como pesquisar, então, é isso que é importante que o aluno tem que entender. Então, beleza, entender como utilizar o prompt? Ótimo, tem que saber. E saber exatamente o que o prompt te trouxe. Uhum. Se aquilo que ele te trouxe realmente é uma verdade. Se aquilo que ele trouxe realmente existe e cientificamente está comprovado. Então, era o que acontecia antigamente. Vou usar o Google para fazer uma pesquisa, vou usar o Google, a internet para fazer um trabalho. Vai fazer um trabalho, copiou, colou,
qual que é a diferença? Copiar, colar ou falar para a IA, cria para mim o trabalho? Para mim é a mesma coisa. Uhum. Agora, qual que é a diferença de você saber o que você fez, né? Aí, por exemplo, então, Google, pesquisa no Google, a gente tem o Google acadêmico. Então, aí já te traz uma solução mais acadêmica. Então, como você entender o que a IA está escrevendo, ou a pesquisa, ou a revisão que você possa pedir para ser realizado pela IA, você tem que saber se aquilo realmente está correto. Então, esse é o papel, acho, do professor. Não proibir. Ensinar a utilizar, caminho sem volta, ser um tutor. Ser um tutor sim, sim. de IA. Ensinar ele a fazer o prompt, desenvolver qualidades no aluno, né? E foi o que foi falado agora, que você falou no Hackathon. A criatividade, o perfil do aluno hoje é diferente do aluno. Então, a criatividade aumentou. Só que a proatividade, de repente... Eles têm muito mais acesso à ser informação treinada. do que nós tínhamos. Isso. Eles têm muito mais facilidade, muito mais ferramentas. Você acabou de falar do Google Acadêmico. Então, assim, tem muito mais onde buscar informação para aprender. E eu vejo que talvez que eles não estão usando tanto explorando quanto precisava. E às vezes nem a gente da área acadêmica, os professores, às vezes, até pelo dia a dia, muitas vezes não tem tanto conhecimento como devia, né, como poderia. Claro, nós estamos mudando o jeito, nós estamos usando a IA de uma maneira coesa dentro do contexto. Brinquei aqui, mas é sério, provavelmente nós vamos avaliar prompt, não precisa ver o resultado está entregue, está ok, mas e o prompt que ele usou para ver se ele teve realmente a inteligência suficiente, a competência suficiente para poder criar o prompt, para pedir o resultado, né? Então, nós vamos mudar o jeito de avaliar, vai mudar o jeito de tratar isso, né? Mas só para complementar, que eu falei, o Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Não, tá errado. Mandar a IA fazer um trabalho, tá errado. Mas o Ctrl+C, Ctrl+V existia naquele artigo, naquele site. Sim. A IA inventa. A IA, o pior dela, ela alucina feio. Ela alucina. Então é pior do que o Ctrl+C, Ctrl+V do Exatamente. Pior do que não ter informação, tem informação errada. Por quê? Exato. Porque ela acaba tomando certas verdades e que não são verdades. E ela é convicta, viu? Ela é convicta. Aí ela é convicta. Se você não souber realmente o que perguntou se você falar e que não ela validar... tá errada, mas se você falar que ela tá errada, ela vai concordar com você. Claro, ela é passiva com isso. Pra gente, eu acho assim, o fundamental é usar a IA em algumas situações que vão ser assim sensacionais, por exemplo, corrigir um texto, traduzir, organizar. Eu escrevi um artigo, minha introdução melhora a minha frase. O encadeamento dos parágrafos estava ruim, pedi para ela melhorar, ficou sensacional. Né? Melhorar, é isso. Criar para gente, não. Analisar dados. Apesar de ter uma ferramenta, né? A Cláudia ela é boa para analisar dados, mas os dados fui eu que coletei. Então eu não posso delegar para a IA todas as atividades. Algumas ela vai me ajudar e vai ajudar bem. Em outras já nem tanto. Então, até ontem, na reportagem sobre isso, a menina fez 2 exemplos, né? Sim. Crie para mim ou melhore isso para mim. Exato. Então, o nosso papel como professor é esse. Não proibir, não dá para proibir. É igual usar celular, como é que você proíbe o uso do celular? Mas orientar. Olha, ela é muito legal para isso, para aquilo. Transparência, né? Sempre mostrando onde usou, porque usou e qual usou. Utilizar como uma ferramenta de aprendizagem. Isso. Aí que significa o quê? A aprendizagem, né, tio? De TI. A aprendizagem significa que o aluno tem que aprender. Então, se ele não ler o que está escrito, se ele não pesquisou, se ele não checou, se ele não entendeu, qual é o propósito, um abraço. Ele não aprendeu. Exato. Então é isso que tem que ser. E aí vamos lá no grande viés do mercado, né? Se a gente não ensinar isso, se a gente não conseguir que ele faça isso dentro da faculdade, enquanto ele está criando as competências, como é que vai ser no mercado? Como é que ele vai fazer dentro da empresa? Ele vai pegar e usar como muleta também. E aí ele pode prejudicar muito mais uma empresa. Ele pode quebrar uma empresa usando uma IA, porque pode gerar uma notícia falsa, gerar uma informação. Isso é um grande risco. Fazer um código errado. Sobrinhada, presta atenção. Isso é um grande risco que você pode querer assumir lá na frente. Se você não souber usar certo, você pode, dentro do seu trabalho, usando a IA, para achar que está acelerando, você pode prejudicar a tua empresa e a reputação sua, né? Porque você passa a ser um mau funcionário. Que é o mais grave. Esse é o mais grave. Né? Porque ele pode enganar durante um curto período de tempo.
mas ele não vai poder usar IA o tempo todo. Não. Ninguém engana tanta gente por tanto tempo, né, Patrícia Maria? Então é tiro no pé, não é? Sim. Não adianta. A IA ela pode ser muleta por um tempinho, mas você não consegue se sustentar só pelo uso indiscriminado da IA. Isso eu acho bem sério. Muito bom. Acho que nós conseguimos unir bastante. Tem bastante informação aqui, acho que para sobrinhada, presta atenção, volta, assiste de novo, clica aqui, se ainda não clicou, clica aqui, fala que gostou, dá o joinha, dá o coraçãozinho, nós estamos aqui para isso, na descrição aqui nós colocamos alguns links para que você entenda um pouco mais, para que você se aprofunde, entenda um pouco mais dos assuntos, possa acompanhar os projetos através do site da FATEC. Vocês viram que o grande DNA da FATEC é o hands-on, é colocar a mão na massa, é fazer com que você realmente tenha convicção e propósito em relação ao que você quer para a sua vida, o que você quer no mercado, aonde você quer chegar, independente do curso. O professor Paulo falou de vários cursos, a professora Cida falou de um projeto para sobrinhas, somente para sobrinhas, né? Mas os meninos podem participar, sobrinhos podem participar, mas é para sobrinhas. O professor Paulo falou do projeto de mecatrônica. Pô, eu adoro isso, já pensei nisso. Você pode entrar na faculdade e participar do projeto. Em que curso? Pode ser até gestão da produção, logística. Não impede, depende exclusivamente de você. A gente está falando de coisa, mas não tem um curso de mecatrônica, automação na FATEC. Não tem, mas tem uma expertise de professores que estão lá para te ajudar. E se você tiver muita vontade, você vai para frente, como um aluno nosso que teve lá, fez GTI e no fim ele está trabalhando isso com agora, né? Estou vendo muitos outros alunos indo para a área de drone, tem muita coisa. O curso de meio ambiente. Meio ambiente. Você fala assim, meio ambiente não tem nada de tecnologia, tem tudo de tecnologia. E o legal também desses projetos interdisciplinares é que a gente tem juntado mais que um curso, né? Então, os alunos desenvolvem projeto de software para o curso, professor do meio ambiente. É bem legal isso, essa troca, né, entre os cursos. Deixa eu falar mais uma coisa, tio. Vamos lá. Nós, vamos dizer assim, a faculdade, né, o aluno, o perfil do nosso aluno, logicamente, quem já terminou o ensino médio. E isso, logicamente, pode ser qualquer idade, né? Então, nós temos alunos 18 anos, 17 para 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 anos, tem várias idades. Agora, tem um outro diferencial que é do Centro Paula Souza, você está falando de mecatrônica, né? Chamado articulação médio superior. Isso é junto com a ETEC. Então, isso já é para o aluno que está para entrar no ensino médio. Ele está lá no 9º ano e ele não sabe o que vai fazer. Paulinho, você puxou um gancho aqui. Comenta aqui embaixo se você quer saber um pouco mais sobre a ETEC. Nós vamos trazer os professores da ETEC aqui também para discutir isso, para falar sobre isso. Quem está no 9º ano, 8º ano, tá indo, o que eu vou fazer? Que curso técnico eu faço? Para onde eu vou? A ETEC é sensacional. E o que o Paulo está falando já é um gancho para você sair do médio, né? E já ir para a faculdade direto, chamar MS. Você vai ouvir falar disso. Eu não vou entrar nisso agora, que o Paulinho começou a falar, já puxou o gancho. Mas só vou dar o recado. O aluno entra no ensino médio, entra na ETEC, mas ele não entra na ETEC. Ele entra também na FATEC. A partir do momento que ele vai fazer esse ensino médio, ele já é aluno da FATEC. Mata dois coelhos com uma burdoada só. Ele faz 3 anos de ensino médio e 2 anos de ensino superior, ele já vai ser tecnólogo. Entrou no 9º ano, saiu do 9º ano, entrou na ETEC, com 5 anos você sai formado para uma faculdade. Pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, pode fazer tudo isso. E tem uma atenção especial do Centro Paula Souza, né, Paulo? Sim. E outra coisa, o nosso vestibular está aberto. O vestibular da FATEC é uma das inscrições mais baratas, a faculdade é gratuita, o vestibular é um dos mais baratos de todas as escolas públicas, R$90. Está aberto hoje até dia 1/6. Provavelmente seja prorrogado até dia 6 ou 8/6. E a prova será agora... A prova acho que é 20, eu preciso confirmar a prova, vou confirmar, depois eu já falo. Entra no site, tem todas as informações lá, vestibularfatec.com.br, tem o dia, tem tudo. E o Paulo tá falando um negócio interessante, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Presta. Simplesmente não sei se eu entro.
presta. Você não sabe se você entra mesmo se você não prestar. Se a gente não der, toda caminhada começa com o primeiro passo. O primeiro é fazer a inscrição. Vai lá, faz a inscrição. Na pior hipótese, você aprendeu o que é uma prova dessa, você entendeu o que é essa prova. Aproveite agora o meio do ano. Normalmente no meio do ano é mais fácil, é mais tranquilo o vestibular. A demanda Aproveita é menor. agora. A demanda normalmente é menor, porque o pessoal normalmente é anual, né? E a gente tem semestral, os cursos são anuais, o nosso é semestral. Então, há N possibilidades de você entrar numa faculdade e não ficar em casa ou fazer cursinho só, né? Ah, eu quero fazer cursinho porque eu quero outra coisa. Continue com o teu cursinho, dá para você associar se quiser. Ah, não quero esse curso, quero outro. Entra na faculdade, experimente a FATEC, experimente o que é estar numa faculdade, o que é entender, conversar com professores, conversar com pessoas que estão com o mesmo problema que você, não sabem o futuro, não sabem para onde vão, e aí a FATEC vai te ajudar muito nisso. E comenta aqui embaixo também essa história da ETEC. Nós vamos trazer professores aqui para que vocês entendam como é que funciona o vestibulinho, como é que funciona os cursos, quais são esses cursos, para que você também, de 8º, 9º ano, possa também entrar no ensino gratuito, técnico, aí é técnico gratuito. E depois, dali, para você entrar na FATEC, não precisa prestar vestibular. Se for AMS, não precisa. Exatamente. Se for AMS. Se for AMS. De repente, outro curso. Eu quero outro curso diferente do AMS. Aí sim, eu vou prestar, vou fazer 3 anos, mas eu já sei muita coisa por conta da ETEC. Bom, o Paulo já deu o recado para dele aqui, né? 28/6, o dia da prova. 28/6, o dia da prova, tá certo aí. Então, recado do Paulinho, só para quem não é gênio da NASA aí vai entender, não, todo mundo vai entender tranquilo. Professora Aparecida Maria, sua mensagem para as meninas que têm medo de abrir prompt, para as meninas que têm medo da tecnologia, vamos lá. Meninas, vocês podem tudo, né? Eu brinquei agora há pouco, a mulher é multitarefa, a área de tecnologia é sim para vocês. Venham conhecer essa área, né? Venham para a FATEC, eu estou lá 40 horas, né, na semana, então de manhã e à tarde ou eu estou em aula ou eu estou em projeto. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer um pouco mais além do que a gente conversou aqui, venham falar comigo, venham falar com o Guto. O Buscariolo é o diretor, ele está sempre lá, ele é disponível. Estamos à disposição, mas a área de tecnologia é para vocês também. Aliás, né, a mulher é muito mais detalhista, a mulher é muito mais eficiente no que ele ela que está falando, faz. tá vendo? E Elas vão se achar, Paulinho, para que elas vão se achar. Isso, não, mas eu essa vivo é a falando verdade. isso, essa é a verdade, eu vivo falando isso. Ela vai, realmente, a mulher, ela é mais caprichosa, ela é mais detalhista, ela faz... criteriosa. Muito mais criteriosa, muito mais cuidadosa. Sim, sim. E esse é o grande diferencial, né, da mulher frente ao homem, longe. E isso é muito importante na tecnologia. Na tecnologia, exato. Muito bem. É isso. Sobrinhada, entendeu o recado? Passa esse recado para aquele professor seu que gosta da sua turma. Ele também pode... Vamos juntar a turma, vamos lá na FATEC, vamos visitar, vamos ver como é que funciona. Pode chamar professores para irem até a sua sala de aula, explicar um pouco mais como funciona. Então, assim, você pode ser já um agente de trazer a FATEC para dentro da sua escola também, para dentro do seu mundo, e você entender junto com seus colegas como que isso tudo funciona, de uma maneira mais ampla, uma maneira melhor. O que nós fizemos aqui foi um bate-papo para que você possa entender, ter uma gama de conhecimento suficiente para poder falar, pô, achei aquilo legal, agora para onde eu vou com tudo isso? A FATEC está à disposição, ok? Muito obrigado, Aparecida Maria, obrigado, Paulinho. Acho que foi um bate-papo bacana, deve esclarecer bastante. Né? E estamos lá, de portas abertas, qualquer dúvida também. Muito bom. Obrigada, tio. Obrigado, tio. Sobrinhada, fica aí, não deixe de clicar, não deixe de dar o joinha, de dar o coraçãozinho. Você assista o vídeo todo, assista as partes. Se você assistiu só uma parte desse vídeo, assista o vídeo todo. Você vai entender um pouco mais todo esse... como é que funciona a FATEC Jaú, como funcionam os cursos, como é que funciona a inteligência artificial em mercado, né? Eu sou o tio de TI, o tio Guto, aqui para você.